Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Levítico, capítulo 24. Gênesis, Êxodo, e depois já vem Levítico, capítulo 24. E depois eu vou ler também 2 versículos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 16. A mensagem nesta noite tem como objetivo nos alertar sobre perda espiritual que possamos ter neste mundo, o que eu estou chamando de apagão espiritual. Levítico capítulo 24, do versículo 1 ao versículo de número 4. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão a conservará em ordem desde a tarde até pela manhã de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. E aí, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 16. Se não quiser abrir, só ouça, por favor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Vamos orar. Senhor amado e nosso bendito Deus, a Tua palavra é preciosa, porque ela nos revela todo o Teu propósito para a humanidade. Ela também nos revela o Teu querer, quem Tu és, o que Tu pensas, e nos revela, Senhor, os conselhos do Senhor, que não obstante se chocarem com a nossa natureza, mas eles são puros, santos, e nos tornam felizes e realizados quando nós os conhecemos e os praticamos. É por isso, Senhor, que nesta noite aqui nós estamos lendo a Tua palavra e estamos, ó Deus, desejando que Tu estejas nos falando mais uma vez ao coração. Ó Senhor, este que tem a incumbência de transmitir a Tua palavra, é um feito de grande responsabilidade, não obstante o privilégio. Capacita o Senhor, para que Ele possa transmitir aquilo que Tu tens para o Teu povo nesta noite, como Tu já falaste ao seu coração. Dê a ele, Senhor, pensamentos claros, para que todos quantos aqui estão e todos quantos terão contato com esta mensagem possa entendê-la e ela possa promover crescimento na vida de cada um. Esta, bendito o Senhor, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no dia 10 de novembro de 2009, nós tivemos cerca de 18 estados no nosso Brasil em que faltou energia elétrica. Alguns estados mais, outros menos, e cerca de 90% do Paraguai se viu sem energia elétrica. E ali, ou mediante este acontecimento, pelos jornais aí do Brasil, do Paraguai, etc. e tal, foi cravada a expressão apagão. Porque o apagão no dia de ontem, porque o apagão trouxe consequência X, e a partir deste momento, esta palavra foi, digamos assim, incorporada ao vocabulário do nosso cotidiano, do nosso português. Tanto é verdade
que quem acompanha futebol, ou pelo menos um pouco acompanha o futebol, sabe que quando um time toma um gol e daqui a pouco toma dois seguidos daquele momento, aí o comentarista diz: esse time acabou de ter um apagão e tomou mais 2, 3 gols, para dizer que houve um desequilíbrio emocional, que ele chamou de apagão, em que aquele time que tomou o gol não conseguiu respirar e nem administrar, e tomou 2, 3 gols seguidos depois do primeiro. E nós podemos dizer que existem pessoas que são infelizmente contempladas pelo apagão, e neste caso o apagão espiritual. Falo do seu Marinho. Conheci o seu Marinho, eu era de adolescente para a juventude, trabalhei numa determinada empresa em que ele era o gerente. O seu Marinho tinha sido um pastor da Igreja Batista, uma igreja que exige grande preparo dos seus líderes. Ele tinha liderado o povo de Deus, ensinado o povo de Deus, apontado o caminho para que as pessoas ali permanecessem, que não era outro senão Cristo. Mas quando eu o conheci, o seu Marinho tinha deixado tudo. Era um fumante inveterado, fumava 2, 3 cartelas de cigarro por dia, e quando terminava o expediente do trabalho, ele ia para um bar que tinha perto da empresa, e ele ficava até tarde da noite bebendo. A gente fica imaginando como uma pessoa dessa pode ter um apagão espiritual de tal nível. E agora nós temos aí, e que está, digamos, escandalizando o nosso Brasil e até o mundo, o comportamento desta pastora e cantora Flor de Lis. Não quero humilhá-la e nem criticá-la. Nós precisamos ser condescendentes com as pessoas. Mas quem pode imaginar que uma pessoa que lidera algumas igrejas, que é cantora entre aspas de sucesso evangélico, uma deputada federal, que, segundo o que dizem, fazia o bem criando dezenas e dezenas de pessoas, fosse ela planejar, juntamente com alguns dos seus filhos, a morte do seu próprio marido, que já havia sendo envenenado, até que combinaram tudo quanto aconteceu, e ele recebeu dezenas e dezenas de tiros. E como nós podemos imaginar uma pessoa deste conhecimento, de como agiu dentro do reino de Deus, planejou tudo isso, como pode ter tido um apagão moral, um apagão afetivo, um apagão no seu amor pelo seu marido, e mais do que tudo, um apagão espiritual? Como a pessoa pode, de alguma forma, deixar que isso penetre a mente, o coração, seja ali nutrido, isso se transforme em atitudes tão absurdas? Meus irmãos, nós precisamos ter, cada um de nós, precisamos ter muito cuidado com a nossa própria vida. Dezenas, centenas e milhares de pessoas já passaram por este apagão espiritual e outros apagões morais e assim por diante. A palavra de Deus nos desafia a sermos pessoas em cuja vida esteja de forma brilhante a luz do Senhor Jesus Cristo. Acabamos de ler aqui em Levíticos, no capítulo de número 24, as instruções de Deus a Moisés e de Moisés ao povo de Deus, quando fala a respeito de que eles deveriam providenciar azeite puro para que pudesse estar queimando na lâmpada ali no tabernáculo de Deus de forma contínua. Isso não poderia deixar de existir, diz o texto, em todas as gerações.
E sabemos que dentro da palavra de Deus, azeite não é outra coisa senão o Espírito Santo de Deus derramado nas nossas vidas. Lemos aí na palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo nos desafiando a sermos estas pessoas cuja luz brilhe neste mundo e reflita a glória de Deus neste mundo, dizendo da inutilidade de cada um de nós se nós não brilharmos e não refletirmos a glória de Deus através da nossa vida espiritual e tudo quanto decorre de uma vida espiritual ajustada perante o Senhor, porque daí decorre amor, decorre afeto, decorre bondade, decorre respeito, decorre submissão, tudo isso e muito mais. Quando o Espírito do Senhor em nós habita e nos faz formosos, cintilantes e brilhantes perante o Senhor e perante o mundo, para iluminar as trevas nas quais este mundo está mergulhado. Azeite para a lâmpada de geração em geração, e ela não poderia apagar jamais. E nós, como luz, devemos brilhar de forma constante, ininterrupta. Como cristãos também, nós não podemos ser vítimas deste apagão espiritual que em vários momentos da nossa vida pode nos tentar atingir, nos levando a situações que possam nos fazer sofrer e que de alguma forma também atinge a glória de Deus. É com base neste azeite, nesta lâmpada que tem que brilhar de forma constante, é com base nas palavras do Senhor Jesus, que diz que nós somos essa luz, e que essa luz deve brilhar de forma constante e não ser vítima do apagão, é que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite esta mensagem, evitando o apagão espiritual, sob este tema, o risco iminente desse apagão ou do apagão. Evitando o apagão espiritual, o risco iminente do apagão. Em primeiro lugar, meus amados, nós corremos esse risco, o risco do apagão espiritual, como tantas pessoas dele já foram vítimas. Quando nós não cuidamos da nossa vida, nós podemos sofrer o apagão espiritual por descuido. Eu, quando era menino, me desculpa aí, eventualmente eu coloco aí algumas situações de experiência minha. Menino, no começo da minha adolescência, e não sei se vocês conhecem essa plantinha chamada, acho que 11 horas. Alguém conhece? Conhece essa plantinha? Então, lá na casa dos meus pais, eu tinha um canteirinho lá cheio dessas plantinhas 11 horas, né? Quando chegava 11 horas exatamente, ela se abria. As plantinhas, essas flores se abriam exatamente 11 horas. Chegava mais ou menos esse horário, chegava lá, as flores estavam abertas. E eu cuidava com muito carinho dessas plantinhas, porque parece que elas eram muito sensíveis. Então, de forma constante, eu estava colocando ali esterco, estava colocando água, para que elas continuassem de forma vistosa, para que elas continuassem a se abrirem, a fechar e a se abrirem, normalmente todos os dias. A verdade é que eu estava presente cuidando. Meus irmãos, a nossa vida em relação a nós mesmos não é diferente. Se nós temos a responsabilidade de cuidarmos de muitas coisas, dos nossos filhos, do nosso trabalho e de tantas coisas que estão ao nosso derredor com muito zelo, nós precisamos também, meus amados irmãos, em altíssimo nível, nós precisamos cuidar da nossa vida. Veja o que dizem aí os versículos 2 e 3. Ordena aos filhos de Israel
que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas gerações. Conforme já pude comentar superficialmente, Deus, por intermédio de Moisés, tinha orientado que o povo levasse este azeite puro, que servia de lâmpada para o povo, que construía a sua chama, e pessoa apropriada haveria de estar presente ali de forma contínua, cuidando do candelabro, para que esta lâmpada estivesse acesa de forma permanente na tenda da congregação. De noite e de dia, as pessoas responsáveis, e aqui fala de Arão, tinha que cuidar de tal maneira daquela lâmpada, daquele candelabro, para que o fogo estivesse presente 24 horas por dia, todos os dias da semana, do mês e dos anos por virem. Qual lição nós aprendemos disso, meus amados irmãos? Assim é a nossa vida. Desta forma é a nossa vida. Nós somos o habitáculo de Deus, o habitat de Deus, do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, sem dúvida nenhuma, é este azeite que habita em nós e que precisa estar de forma constante na nossa vida, de forma plena na nossa vida, para que a chama do Senhor Jesus em nós, a chama do Evangelho, a chama da verdade, a chama proveniente de Deus, a chama da vida que emana de Deus, jamais possa se apagar, jamais possa ser obscurecida por este mundo, ou mesmo pelas lutas que nós sempre haveremos de encontrar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ele diz exatamente estas palavras: cuida de ti mesmo, cuida de ti mesmo. Ele tinha a responsabilidade de cuidar da igreja, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos demais líderes que estavam na igreja. Como Paulo mesmo disse, ele tinha que cuidar dos jovens, dos anciãos. Ele tinha uma responsabilidade sobre si. Mas antes de tudo, Paulo o aconselha: cuida de ti mesmo, cuida da sua vida perante Deus. Evitando o apagão espiritual, esse risco iminente que pode se abater sobre nós, que pode nos alcançar, pode ser real a partir do nosso descuido em relação à nossa vida, em relação à nossa vida espiritual. Por isso a palavra de Deus nos mostra aqui este cuidado desta lâmpada constante ali na tenda da congregação, e transferindo para nós. Agora nós somos este tabernáculo de Deus, o Senhor habita em nós com o seu Santo Espírito. Este fogo deve arder em nós todos os dias, indistintamente, e também de forma contínua, de forma perpétua. Cuida de ti mesmo. Às vezes o fato de nós pertencermos a uma comunidade, de termos tempo dentro de uma comunidade, de termos tempo dentro do cristianismo, pelo fato de nós termos liderança sobre nós, e uma série de outros fatores, nós achamos que esse apagão, de alguma forma,
não vai nos alcançar, que nós estamos imunes espiritualmente quanto a este apagão espiritual. Não, meus amados, a igreja tem responsabilidade com você, a sua liderança tem responsabilidade com você, o pastor tem responsabilidade com você, mas você tem responsabilidade com você. Tem muitas coisas que só você pode fazer para a sua vida espiritual. Sua vida de oração é você que faz. A sua vida de meditação e aprendizado na palavra de Deus é você que faz. A sua vida nutrida perante o Senhor é uma decisão pessoal sua. O próprio Jesus, meus amados, Deus conosco, Deus homem perfeito, Ele nutria a sua vida espiritual. Por várias vezes Ele dispensou a multidão e ficou a sós com o Pai, para confabular com Ele, para conversar com Ele, para orar a Ele, para ouvi-lo, para expressar as suas lutas. O próprio Jesus, quanto mais nós. Não há como termos este azeite nos ungindo completamente, não tem como este azeite estar queimando em nós perpetuamente em chamas extraordinárias. Não há como este espírito a nos dominar, sem que nós adotemos uma postura diante de Deus, de cuidar da nossa vida perante Ele, daquilo que nos é atribuído, daquilo que é da nossa responsabilidade. Não podemos transferir para ninguém, não devemos e não podemos culpar ninguém, quando por vezes nós vamos empurrando a nossa vida espiritual, como se nada de grave pudesse nos acontecer. E tem muita gente que vai empurrando, e quando acorda, já não tem mais estímulo, já não tem mais o mesmo amor, já não tem mais o mesmo ardor. A vida fica pesada, difícil de ser levada perante o Senhor. Portanto, é necessário que você cuide da sua espiritualidade, que você cuide da sua vida, que você estrategicamente trace planos para que você se mantenha crescente. É necessário que você seja inteligente e sábio debaixo da sabedoria de Deus, para que estrategicamente você não escorregue nas cascas que o diabo coloca na sua caminhada espiritual, traduzindo-se isso em apagão espiritual. Risco iminente do apagão, em primeiro lugar, por descuido, mas em segundo lugar, também nós podemos ser acometidos e podemos ser atingidos pelo apagão, por causa da sujeira na nossa vida, sujeira na nossa espiritualidade. Quando eu pastoreava em Mantena, a igreja que eu pastoreava ficava na cidade, mas a nossa igreja tinha duas congregações que ficavam em roças, uma que ficava mais ou menos 24 quilômetros da cidade e uma outra que ficava 39 quilômetros, estrada de chão. E uma vez nós fizemos um retiro, que foi no período de carnaval, nesta roça que ficava a 39 quilômetros da igreja. Lá não tinha energia elétrica e a luz era por intermédio de lampião, aqueles lampiões a gás, né? Os irmãos conhecem esse lampião, né?
acende ali, tem, então brilha ali a luz, etc. e tal. E nós tínhamos apenas 2 lampiões, um que tinha que ficar num determinado lugar e outro em outro lugar. E lamentavelmente chegou um dado momento, aliás, chegando a noite, fomos acender um dos lampiões e ele não queria acender de jeito nenhum. Mexe daqui, mexe dali, mexe de lá. E nós estávamos já sentindo a falta da iluminação deste lampião para as atividades, para os trabalhos. E aí então alguém foi lá, que conhecia aí, desmontou todo o lampião e disse: olha, aqui está sujo. Está sujo aqui o lampião. Fez lá a devida limpeza, montou o lampião, acendeu e brilhou novamente. O que estava impedindo que aquela luz pudesse ser refletida e iluminar todo o ambiente não era outra coisa, senão a sujeira que não estava permitindo que o gás passasse. Meus amados, quando na nossa vida nós não nutrimos perante o Senhor o caráter do Senhor em nossa vida, e se nós somos transgressores e pecadores e nós não lamentamos pelo nosso pecado, nós não nutrimos uma vida de santificação, mas nós não nos importamos com aquilo que possa estar sujando a nossa vida espiritual no nosso relacionamento com Deus, nós podemos lamentavelmente podemos ser alcançados pelo apagão espiritual. Veja o que dizem aí os versículos 3 e 4, novamente o 3 e o 4. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. A expressão no versículo 3 de conservará, e no versículo de número 4 também diz: conservará em ordem as lâmpadas deste candeeiro. E isto evidentemente levava a esses que eram responsáveis, neste caso Arão e os seus descendentes ali, a estarem limpando constantemente esta lâmpada, para que pudessem ter o fogo proveniente daquele azeite puro. Se chegasse o momento em que aquele azeite fosse queimando e fosse formando crosta, chegaria o momento que a chama estaria por apagar, e num determinado momento apagaria completamente. Portanto, a limpeza era fundamental para que aquela chama fosse contínua, para que ela fosse perpétua. Por isso Deus estava ordenando de que elas precisavam estar em ordem, precisavam estar limpas dentro da tenda da congregação, dentro do tabernáculo. E assim também, meus amados, trazendo para a nossa vida pessoal, para o nosso relacionamento para com Deus. Deus nos envia o seu Santo Espírito, é o azeite de Deus que está nos ungindo, é o azeite de Deus que está entornado sobre nós e no nosso interior. Mas para que Ele de fato unja a nossa vida, para que de fato Ele tome conta da nossa vida, para que Ele esteja transbordante em nós e através de nós, nós precisamos nutrir perante o Senhor uma vida de santificação, uma vida aprovada perante Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 7, o apóstolo Paulo fala àqueles irmãos sobre santificação, sobre as mais variadas formas, e coloca de forma imperativa, e depois ele diz que a santificação, que esta é a vontade de Deus. Nós temos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, em que o escritor fala para que aqueles irmãos prossigam em paz com Deus e em santificação, sem a qual
eles não verão a Deus, não é somente em questão de eternidade não, mas também hoje. Não teremos experiências profundas com Deus e nem habitação intensa, plena de Deus em nós, se nós não vivermos esta santificação perante o Senhor. E na ministração de Jesus, ele diz: sede santo, porque eu sou santo, falando em referência ao Pai. Então, meus amados, quando nós abrigamos na nossa vida pecados constantes, pecados que de forma constante está a nos rodear e nos escravizar, pecados que muitas vezes nós até justificamos, explicamos o porquê que assim nós pecamos, porquê que assim nós fazemos, pecados diante dos quais nós não nos arrependemos. Não vou dizer, meus amados, que nós vamos ser perfeitos, mas Deus espera pelo menos o nosso transtorno, Ele espera o nosso quebrantamento, Ele espera o reconhecimento verdadeiro e sincero, em dizermos: Senhor, é isso, é assim, é assado, eu sei que isso não está certo, eu sei que isso não está correto. Não apenas me perdoe, mas me capacite para que eu possa progredir neste aperfeiçoamento, nesta justificação prática diante do Senhor, que é a santificação. Perfeito nós nunca seremos, mas perfeitos no quebrantamento Deus sempre espera de nós. Jesus é o santo que veio da parte do Pai entre nós. Ele habitou entre toda a humanidade e passou por todo tipo de adversidade e tentação. Venceu a todas sem pecar contra o Pai e contra o reino. E depois Paulo argumenta de que ele foi vencedor da morte, ele foi vencedor do pecado, e que aqueles que estão nele, ou ele sobre quem está, este também é vencedor sobre o pecado. Claro que você já ouviu essa definição muitas vezes. Ser santo, essa talvez não, mas eu quero colocar uma forma assim muito clara e prática para você. Estar crescendo em santificação quer dizer que cada vez menos você se parece com o mundo e cada vez mais você se parece com Cristo. Isto é estar crescendo em santificação, em aperfeiçoamento. Cada vez menos você se parece com o mundo, com seus pensamentos, com suas buscas, com seus conceitos, com suas práticas, e cada vez mais você se parece com Cristo, no que Ele pensa, na mente de Cristo, na prática de Cristo, nos valores de Cristo, naquilo que Ele viveu. Isso é estar em santificação, em aperfeiçoamento. E a pergunta que eu faço para você, e que faço a mim, e que constantemente eu levo a minha vida perante o Senhor é esta: eu posso observar na minha vida que de fato esta dinâmica está acontecendo em mim? À medida em que o tempo passa, eu me pareço menos com este mundo no qual estou e me pareço um pouco mais em Cristo no qual estou. Sabe por quê, meus irmãos? Tem muita gente que não se importa se está pecando, se não está pecando, se está falando mentira, se está falando a verdade, se está tendo pensamentos inadequados ou não, palavras inadequadas ou não, pouco está se importando. Sabe por quê? Porque existe uma coisa muito traiçoeira, que nós só ganhamos com o tempo de igreja, porque quando a gente é crente novo, a gente quer ser a pessoa mais perfeita do mundo, se possível larga tudo para ser perfeito. Depois de 2, 3, 4, 10 anos na igreja, nós começamos a justificar.
todo mundo peca. O pastor peca, o presbítero peca. Paulo fala que o bem que quer fazer não faz, o mal que não quer ele faz. Então eu faço mesmo, eu sou pecador. E aí começa a explicar os pecados. E não chora mais os seus pecados, não confessa mais os seus pecados. Não busca mais a santificação, não busca mais o aperfeiçoamento. Essa é uma tentação pela qual você passa, mas que eu também passo. Nada de explicação, nada de justificativa. Esse que venceu a morte habita você, através do seu Santo Espírito. E se o Espírito dele habita em nós, pelo menos justificar os nossos pecados e darmos desculpas, nós não vamos dar. Jamais. Jamais. Porque este Espírito não nos permite fazer isso. Evitando o apagão espiritual, o risco iminente de apagão, em primeiro lugar, por descuido. Quando a gente não cuida da vida da gente e que o Espírito não se apodera de nós dia a dia, como azeite que queima, nós podemos estar à mercê do apagão. 2. Também esse apagão pode nos encontrar e nos atingir por sujeira, porque quando nós não vivemos a vida de santificação de forma paulatina e constante, nós desagradamos a Deus, o Espírito Santo ele fica escasso em nós, e aí nós temos menos poder para lutarmos contra o pecado e a favor do que é justo, a favor do que é reto. Porque sem o Espírito Santo nós nada podemos fazer, nada podemos vencer. E finalizando, o risco iminente de apagão também pode acontecer em decorrência dos vendavais ou por vendavais. E aí eu já volto num período assim bem mais antigo, né? Quando a minha família se mudou para Campinas, indo de Minas Gerais, de Passos para Campinas, meu pai comprou um lote e construiu uma simples casa num bairro enorme que só tinha 2 casas. Já tinha a casa do vizinho e depois ele construiu a casa dele. Não tinha energia elétrica. Por muitos anos nós ficamos sem energia elétrica. E o que nós usávamos não era este lampião chique, né? A gás, que ilumina pra caramba, como se fosse uma lâmpada. Era lamparina, né? Vocês já conheceram lamparina? Sabe o que é lamparina? Sei lá, tem lá uma vasilha que você bota querosene, né? Bota lá um pavio, e aí bota fogo lá na ponta do pavio e fica aquele foguinho lá, né? De vez em quando também ia quase apagando, porque o querosene estava acabando, né? E acordava de manhã, as narinas aqui na abertura estava tudo preto, né? Daquela fumaça do querosene, né? Tudo preto, que devia fazer o mal danado, né? Misericórdia, fazer o mal danado, né? Mas Campinas venta muito. Mês de agosto, um período de julho e mês de agosto, Campinas é uma ventania absurda. Normalmente são assim 3 dias consecutivos de muito vento. E eu que estudava à noite, ia do colégio para casa, né, ou da casa para o colégio, ia a pé, e era longe, passava em alguns matagais, chegava de noite, 11 horas da noite, 11h30 da noite, aquela ventania, aquela, né, assoviando, né, dava aquele arrepio, né? Não era evangélico ainda, não sentia esse cuidado de Deus, mas a verdade é que quando a gente queria sair para o quintal e quisesse procurar alguma coisa, a primeira coisa que você tinha que fazer é arrumar um papelão bem grande, um jornal ou um papel qualquer, e que pudesse de alguma forma colocar contra o vento, né, para que a chama pudesse ser protegida, porque se você saísse, apagava na hora, né? Ou seja, na verdade, aquele vento ou aquele vendaval, digamos assim, apagava a chama, o fogo da lamparina. Meus irmãos, outra coisa que tem a tendência de apagar o fogo do Espírito em nós, e se traduzir isto em apagão, são as adversidades, as lutas, as provações. Veja aí, meus amados, o versículo de número 3: na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Ou seja, aquela lâmpada, o candelabro com as lâmpadas, não podia ficar ao relento,
nem no pátio onde o povo pudesse ficar, mas tinha que ficar num lugar muito bem guardado, livre da ventania, livre do vendaval, para que a chama jamais se apagasse diante desse fenômeno da natureza. Por quê? Porque podia estar bem cuidado, podia ter o azeite puro, mas debaixo de uma ventania intensa, o fogo poderia apagar. E o fogo da nossa espiritualidade, o fogo do Espírito em nós, se nós não soubermos assimilar e entendermos o que é a vida cristã, nós podemos de tal maneira sermos abalados diante das lutas, que nós então deixamos ou permitimos que o apagão espiritual tome conta de nós, em detrimento de uma vida espiritual que poderia estar muito bem acesa na vida de cada um de nós. Quando o Senhor Jesus Cristo conta a parábola do semeador, e que ele fala a respeito de 4 terrenos, que não é outra coisa senão os 4 tipos de corações que existem na humanidade, ele fala lá do terceiro coração, em que a semente foi semeada, que era a palavra de Deus, e que começou a vingar, e cresceram os espinhos, e sufocou aquela planta. Aí ele traduz aquilo para a questão da angústia e da perseguição, ou seja, diante da angústia e da perseguição, aqueles corações nos quais estava vingando a palavra de Deus, a vida proveniente de Deus, aqueles corações recuavam, voltavam atrás, regurgitavam aquela palavra que eles estavam ouvindo, isto na palavra do Senhor Jesus Cristo, por causa da angústia decorrente da vida cristã no mundo, ou por causa da perseguição àqueles que estavam seguindo a Jesus. Meus irmãos, várias pessoas às vezes estão seguindo normalmente no Evangelho, mas diante das provações, diante das lutas, diante das adversidades, às vezes da perda de um emprego, às vezes da perda de um ente querido, de coisas com as quais nós não nos conformamos, de angústias que nós sofremos, de injustiças que nós sofremos neste mundo, de tantas coisas que certamente você já pode ter passado. Isto, lamentavelmente, se nós não soubermos assimilar diante de Cristo, se nós não soubermos explicar diante da doutrina bíblica, nós podemos nos ver de tal modo abalados, de tal modo decepcionados e frustrados com Deus, que nós podemos experimentar na nossa vida não a chama ardente de Deus, mas um apagão que poderá nos sobrevir, angustiando profundamente a nossa alma e nos afastando do Senhor. O que eu quero dizer é que as provações, as lutas, as adversidades, as decepções, as frustrações, o cansaço, tudo quanto está ao nosso derredor, pode ser um combustível poderoso para roubar de nós a vida e para se instalar em nós como um apagão espiritual. Quantas pessoas que já serviram a Cristo bem e hoje longe dele estão, e que a conversa não é outra coisa senão simplesmente contar as intempéries que teve, as lutas que tiveram, não souberam dialogar consigo mesmas, ou não procuraram quem pudesse ajudá-las, e foram nutrindo, alimentando a decepção, a frustração, a provação, as adversidades, as provações, as adversidades, e caiu lá no buraco do apagão espiritual, e tem dificuldade de sair dali.
depois que você tenha experiência com o apagão espiritual, para reacender a luz novamente, é um grande desafio. Jesus foi provado de todas as formas, mas ele foi até o fim. Apesar de nós corrermos o risco de tantas lutas e provas, aquele que habita em nós, que é Jesus pelo seu Santo Espírito, dele nós podemos ter toda a capacitação para superarmos toda a adversidade e toda a luta. No que você está passando agora? Quais as lutas que estão ao seu derredor? Quais as suas experiências hoje? Quais foram as de ontem e de antes de ontem, que de alguma forma talvez estejam entaladas na sua garganta, não conseguindo explicação, porque você serve a Deus? O que pode estar se tornando obstáculo nesta relação com o Senhor, apagando esta luz brilhante a respeito de qual diz Jesus que nós devemos ter em nós e fazê-la brilhar? É certo que as provações, que as disciplinas da parte de Deus pode apagar a sua vida espiritual, e você pode mergulhar nesse apagão. As lutas, se nós não soubermos localizá-las e entender o que é a vida cristã, elas podem nos sufocar e nos afogar no nosso relacionamento com Deus. Portanto, nós falamos aí sobre o apagão espiritual. Diz aí, evitando o apagão espiritual. E falamos sobre os riscos que nós corremos quando nós não cuidamos da nossa vida, quando nós não nutrimos a santificação e quando nós não sabemos interpretar os vendavais da vida, as lutas da vida. Quero dizer que Deus Pai, encerrando aqui, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fez de tudo e continua a fazer para que nós tenhamos vida abundante. O Pai nos elegeu para que fôssemos seus filhos e servos. O Espírito Santo a concretizou lá na cruz do Calvário, quando pagou o preço altíssimo por cada um de nós. E o Espírito Santo nos abriu o coração, o entendimento e a visão espiritual, e nos fez enxergar toda esta verdade, toda esta realidade. E há pouco tempo ainda disse que Jesus continua a orar por nós, junto ao Pai, que é intercessor mais forte. Tudo Deus fez. Agora o que nós precisamos é aquilo que está na nossa responsabilidade. Nós precisamos viver de forma sábia. Precisamos estar capacitados pela sabedoria de Deus, mediante a palavra, mediante a comunhão com Deus, oração, integração plena na sua comunidade, e trabalhar para o reino de Deus, porque isso é que dá paladar ao cristão. No princípio eu disse a respeito daquelas pessoas que tão tristemente um dia tiveram uma vida tão excepcional perante o Senhor, mas que hoje vivem o clima do inferno. Tristemente, o seu marido já deve ter falecido, já era idoso, seus 60 e tantos anos, está fazendo mais de 40 e tantos anos que eu não vejo. Meu irmão, e falo para mim, falo para você, cuida da sua vida, cuida da sua vida. Por incrível que pareça, às vezes a gente quer cuidar mais da vida dos outros, né?
cuida da sua vida. Tenha um relacionamento constante, dinâmico, de crescimento, em santificação. Em cada dia mais as pessoas olharem para você e ver que você é mais cristão do que você foi na semana passada. E cuide, para que diante das provações você não fique perguntando: cadê Deus? Onde está Deus? Eu sirvo a Deus, por que comigo acontece isso, outro, aquilo outro? E começa aí a esmorecer e às vezes até desistir da fé. Meus irmãos, que Deus, por sua infinita graça, e nós, pela maneira sábia de vivermos a vida, possamos ser homens e mulheres de cuja vida reflita a luz brilhante do Senhor neste mundo de trevas no qual nós estamos. Cuidado com o apagão. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos